Estão me ouvindo bem? Graça, paz e bem. Estou muito animada, estou muito contente de estar aqui nessa manhã, podendo conversar e trazer uma reflexão que vem do coração de Deus ao meu coração, que foi vindo, algumas coisas também que vão surgindo nesse aqui agora, para complementar o que eu estudei, para compartilhar com vocês, e quero que encontre, vindo do coração de Deus ao meu coração, alcance o coração de vocês. Desejo que quem está em casa acompanhando se sinta tocado, tanto quanto quem está aqui, sinta a onipotência, a onipresença de Deus Pai aí com você. E aquele pedido, de sempre, compartilhe essa mensagem, curta o vídeo, ative o sininho, sempre importante, para que essa mensagem alcance o maior número de pessoas possível. Quero, estou um pouco nervosa, gente? Eu gosto desse nervosismo, porque eu acho que traz um senso de organização, acho que traz noção de responsabilidade, Então, quando o Rafa chegou para me fazer esse convite, eu fui pega um pouco de surpresa, apesar de um tempo atrás eu falar para ele que ele podia me chamar. Aí eu fui pega de surpresa, ele me chamou, mas já. E eu não aceitei assim na hora, Rafa? Eu pensei um pouquinho, e eu respondi depois, confirmei depois. E aí quero até compartilhar isso já para vocês vão entender o propósito da mensagem que a gente vai conversar aqui, que a gente vai refletir. E confesso que me veio algo, eu me questionei e me perguntei, mas será que eu posso fazer isso? E aí, foi muito rápido, e aí eu percebi, aí eu falei, posso. E não era uma questão de agenda. Eu falei para o Rafa, que ele falou, se você achar que está muito em cima, a gente passa para abril, para o mês que vem, mas a agenda, o dia era o menor dos problemas, não era uma questão. E aí eu reparei como se fosse uma autossabotagem ali. E aí depois eu fui entender isso e eu refleti o quanto tinham resquícios do fundamentalismo. Sabe, aquele sistema que dita o que você pode, o que você não pode fazer. E aí eu precisei fazer um auto-resgate. E vocês vão entender o que eu estou querendo dizer aqui no decorrer da nossa reflexão. Precisei me puxar de volta, precisei me resgatar e falar, não, eu posso sim, por que não? Eu não estou mais naquele aprisionamento. Quando a gente sai de um aprisionamento, a gente sai, mas a gente não sai 100% puro, 100% livre de tudo que a gente viveu. A gente sai com marcas, com feridas. E aí, no decorrer da nossa caminhada, a gente vai precisar cuidar dessas feridas, a gente vai precisar cuidar dessas marcas. Quero pedir para vocês abrirem a Bíblia, lá em 1 Pedro 3, 8. Eu estou com a Bíblia, mas eu vou ler a versão aqui que está no meu celular, porque eu escolhi essa versão por um motivo que vocês vão entender. 1 Pedro 3, 8. Ok, todos acharam? E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, e aqui na minha versão está assim, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Antes da gente refletir, vou pedir para você dobrar sua cabeça para a gente orar e abençoar esse momento. Deus Pai, Deus Mãe, Deus que é o nosso tudo, continua aqui com a gente, continua falando conosco, continua trazendo a Tua graça, o poder da Tua palavra,
Que nós possamos, Senhor, nos apropriar daquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que nós possamos sair daqui, Senhor, revestidos da potência dessa palavra. Que nós possamos sair daqui, Senhor, não só com um discurso, mas que nós possamos sair daqui realmente transformados. Que nós possamos não deixar com a gente o que for aprendido, mas que possamos compartilhar. Que nós possamos ser reanimados e reavivados, porque é isso que nós precisamos. É disso que estamos sedentos. Que o Senhor possa ser o nosso maior resgate. Que nós possamos relembrar e trazer à memória aquilo que o Senhor fez por nós. Que nós possamos, na nossa caminhada, continuar, Senhor, executando, continuar praticando e concretizando o amor de fato, não somente em palavras. Que nós possamos, Senhor, vivenciar isso, não somente ouvir. E aí eu peço, Senhor, que nosso coração esteja sensível para sentir, que os nossos olhos possam ver, que os nossos ouvidos possam ouvir, que a nossa mente possa perceber e, a partir disso, sairmos transformados pelo Teu poder. Amém. Resgatados pelo amor para amar. Por que que eu escolhi essa pequena frase para a gente refletir? Eu quero partir dessa perspectiva de resgate, de um resgate que acontece por amor, mas que não deve ficar somente somente nesse. Fomos resgatados, fomos chamados, Deus nos chamou, teve um ato, teve uma entrega, mas que não para aí. E é muito importante que a gente entenda que não para aí nesse ato, nesse trabalho, nessa entrega de Jesus para com as nossas vidas, para a gente se conscientizar do quanto a gente precisa levar isso com continuidade. Por isso que é resgatados por amor para amar. Então nós fomos chamados, nós fomos resgatados de uma maneira amorosa para continuar amando. E aí eu escolhi essa palavra lá em 1 Pedro, que fala dessa maneira um tanto radical, quando usa a palavra entranhavelmente misericordiosos e afáveis. E eu gosto dessa radicalidade, porque eu acho que é disso que a gente precisa. Sabe quando uma pessoa precisa criar noção de alguma coisa, entender melhor, e parece que não está indo tão bem, e aí você precisa dar uma sacudida naquela pessoa? O que você está fazendo? Olha o que você está fazendo. Você precisa ser um tanto mais radical. E eu gosto dessa palavra porque eu acho que ela traz essa radicalidade nisso que está escrito, entranhavelmente misericordiosos. Entranhavelmente de entranhas, dessa misericórdia que precisa sair da profundidade do nosso ser, que precisa sair de dentro. Mas será que precisamos? Eu fiquei me perguntando quando eu estava refletindo sobre essa palavra. Será que precisamos falar mais de amor? Será que precisamos receber essa chamada ou reforçar esse convite? Fazemos parte de um movimento, de uma comunidade e que eu me sinto muito feliz por pertencer a esse lugar, uma comunidade consciente, uma comunidade que se coloca atenta às questões desse mundo, às estruturas, às situações, aos conflitos, às demandas dessa sociedade. Não somos perfeitos, mas eu acho que mesmo assim a gente precisa. Por quê? Porque o mundo
é mau, porque o mundo é cruel. E por mais que tenhamos a consciência, por mais que já temos a informação que nós temos do amor, a gente sabe que devemos lutar contra preconceito, contra opressão, contra as injustiças, as desigualdades, a gente já sabe. Mas esse mundo e a maldade que nele há pode nos distrair. Por isso que eu acho muito importante falar de resgate. Mesmo eu fazendo parte de uma comunidade de fé como essa, e sabendo que a casa é aberta para comunhão, para considerar outras perspectivas, outros saberes, eu me questionei. Será que posso? Será que posso fazer isso? Porque aquele sistema, por um momento, estava me puxando. Geralmente é muito comum isso surgir, eu percebo quanto isso é muito mais comum do que a gente imagina. Isso aparece muito nos atendimentos. A gente trabalha ali uma questão, a gente reflete ali uma questão existencial. Quando a pessoa vem com uma determinada demanda, ela fala assim: eu preciso mudar isso, eu preciso transformar isso na minha vida, e a gente reflete. E às vezes ali num insight, numa coisa que a gente refletiu ali, que gerou entendimento para a pessoa, às vezes ela pega e fala: eu entendi, eu vou sair daqui, acredito que vai ser possível praticar isso na minha vida. E ali ela vai vendo a transformação acontecendo, mas acontece muito de algum outro momento, em alguma outra sessão, ela voltar e falar: nossa, aconteceu algo que me desanimou, que gerou um gatilho e me deu vontade de desistir. Sendo que a gente já falou sobre isso. E aí eu reflito sobre o quanto a gente precisa fazer a manutenção, desse cuidado, a manutenção da nossa consciência, a manutenção do nosso lugar, dos nossos afetos. Porque esse sistema, ele é muito organizado, ele se organiza de tal forma para vir e tentar nos diminuir, tentar nos reduzir. Por isso que essa noção de resgate com continuidade é muito importante. E essa palavra em 1 Pedro, que fala sobre amor, sobre misericórdia, ela vem nesse lugar de reforçar algo que a gente não pode perder. Essa noção de amor, mas não essa noção de amor da palavra. Não somente essa noção de amor no discurso. E às vezes eu tenho a impressão de que fica muito no discurso, que fica muito na palavra. E não é porque, às vezes sim, mas nem sempre, é porque é a nossa intenção. Porque a gente se distrai. Esse mundo nos distrai. E a gente pode se perder de novo. E aí, talvez, essa pergunta: será que precisamos refletir ainda? Tanto se fala sobre amor. Eu fico pensando que toda vez que eu tiver a oportunidade de entender a necessidade de falar de amor, eu vou falar. E aí a Fê iniciou aqui trazendo a palavra inicial. Eu recebi até como confirmação, confirmação de Deus. E ela falou, da maldade, dos noticiários, das notícias. E às vezes a gente perde a sensibilidade.
E para voltar, a gente precisa tirar das nossas entranhas, ter essa noção, essa radicalidade, para sair do discurso, para não ficar somente nesse amor que é dito. Ame o seu próximo, ame o seu irmão. Eu amo o meu irmão, eu amo o meu próximo. Mas muitas coisas, será que não estão somente no campo do falar ou no campo do dizer? E não está saindo de dentro, não está sendo tão profundo. Tanto se cantam, né? Não existe amor em SP. Por que será? E crioulo pediram muitas vezes, assim, não muitas vezes, mas eu já vi que o crioulo ele fala um pouco disso, da percepção dele andando em São Paulo e as impressões que ele vai tendo de como as pessoas como elas andam na rua, como elas se comportam no cotidiano, as impressões que a cidade trouxe essa impressão. E se você reparar, as pessoas falam muito isso, né? As pessoas em São Paulo são frias. Mas eu acho que a gente tem um dever, eu acho que a gente tem uma missão. E eu já ouvi isso de pessoas crentes ao nosso redor. Vocês são muito frios, acelerados demais. Eu sei que não é fácil, mas como que a gente pode, de uma maneira, dentro das nossas possibilidades, estar atento a isso e tirar esse amor de dentro de nós e praticar esse amor e não deixar que isso se perca de vista. Conceição Evaristo tem uma frase que ela fala assim: existe uma declaração de afeto que não passa pelo discurso, precisa passar pelo gesto. E eu sinto a necessidade de falar sobre isso porque eu quero ver mais e ouvir menos. Eu sinto uma necessidade. Eu sempre me incomodei. Eu lembro que eu fazia parte de um instituto de câncer de mama. A gente dava palestras, oficinas sobre diversos temas em escolas públicas. E não só sobre o câncer de mama em si, mas a gente falava sobre DSTs, gravidez não planejada, e o tema que a instituição solicitava para a gente. E essa instituição específica, ela tinha muito uma missão ali escrito no site, missão, valores, objetivos, tudo muito lindo. Mas na prática a gente não percebia aquilo. E no final a gente sempre estava, na maioria das vezes, falando com adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade, e isso que faltava na prática trazia efeitos negativos. E eu tinha por volta de uns 20 anos. E aí eu conversando com alguns colegas e a gente falando sobre essas práticas e encontrando algumas coisas que não tinham muito sentido. Nossa, mas está faltando isso, a gente precisa fazer de uma forma com que esses jovens, esses adolescentes, eles se sintam acolhidos, se sintam vistos. Porque estava uma coisa só, a gente ia e só discursava, só dava uma palestra. E a gente precisava lidar com diversas demandas que chegavam para a gente. E aí a gente começou a questionar isso. Começamos pedindo psicólogas, na época eu era estagiária, psicólogas que nos supervisionavam de uma abordagem mais humanista, para poder trazer mais humanidade mesmo para nossas intervenções. E aí até atenderam a gente, só que a gente incomodou demais. Tanto que esse instituto nem existe mais.
a gente incomodou demais. E muitas coisas mudaram a ponto que chegou um momento que acabou, não sobreviveu. Foi lamentável, mas em alguns momentos a gente vai perceber isso. A gente vai incomodar tanto que aquilo pode até se acabar. Mas a gente não deve desanimar e a gente precisa levar aquilo para outros campos, para outros lugares. Porque nem todo mundo está disposto. Nem todo mundo quer viver a radicalidade desse amor. E se vocês forem perceber, em 1 Pedro também fala sobre vivermos em um mesmo sentimento. Ou seja, estarmos conectados com esse amor. Estarmos conectados nesse mesmo sentimento. E nesse ciclo de maldade, nesse ciclo automático do cotidiano, nós deixamos que a diferença e a indiferença fale por nós. E nos desconectamos do sentimento para com o nosso irmão. Estar conectados em um mesmo sentimento é empatia. É a sensibilidade, é a capacidade, é a habilidade de poder sentir aquilo que o meu irmão está sentindo. De poder se conectar de alguma forma. E a gente sabe que na Bíblia, se a gente for estudar amor a partir da Bíblia, tem muitos exemplos. E Jesus, ele não só pede amor, ele só não fala amor, ele não fala somente ame. Ele nos deixa exemplos. Ele nos deixa prática. Nessa noção de mesmo sentimento, às vezes as pessoas são pegas com uma indiferença com um diferente. Às vezes aquele é diferente demais que eu posso estar apático. Ele é diferente, então para mim é a mesma coisa que ninguém. Indiferente com diferente. E tem aquele que é um pouco pior. Ele é diferente com o diferente. Como assim? Vou explicar. Aquela pessoa que se sente pertencente a um determinado grupo, ela trata bem, esse é meu igual. É da minha família, ou é meu amigo. Eu gosto, eu amo e eu trato bem. Eu trato como eu gostaria que eu fosse tratada. Mas quando eu vejo alguém que para mim soa como diferente, ou às vezes realmente é diferente, não, eu vou tratar de maneira diferente. Porque ele não merece o mesmo trato que quem eu amo, ou quem é igual a mim, merece. E a gente vive essa diferença e essa indiferença por causa dessa desconexão sentimental. Como que a gente entende a nossa noção de sentir? Porque amor também é um sentimento. Amor é um sentir, mas não é simplesmente um sentimento. É um conjunto de ações. Eu tento não citar Bell Hooks, mas é muito difícil. É a principal, assim, para a gente pensar amor. Mas eu percebo que fica muito nesse lugar
no campo do sentir. E aí eu fico refletindo, e se a gente for conversar com as pessoas, o que elas entendem de amor, aprenderam errado. Na verdade, aprendemos, né? Nós aprendemos amor de uma maneira muito deturpada e aprendemos amor muito nesse lugar, só do sentir. De quinta para sexta, estava indo com minhas irmãs em um velório, ver lá uma pessoa que fez parte da minha família, pai do meu sobrinho primogênito, que infelizmente veio a falecer muito novo. E é uma família que temos muito carinho. E a gente estava pensando um pouco sobre isso, vendo o quanto as pessoas ali falavam que amo. Eu te amo, fulano, eu te amo, ciclano. E a gente veio conversando no carro o quanto a gente só ouve, mas a gente não vê. E não é porque essas pessoas são más. E tem verdade quando elas estão falando eu te amo, tem verdade. Mas tem essa desconexão do amor como sentir, daquele amor que é prática. Desse afeto que precisa, que é fundamental, que saia do gesto. Tem o livro Amor Líquido, de Zygmunt Bauman, que ele vai ajudar a gente a refletir sobre isso. E vai falar da fragilidade das relações. E o quanto as relações ficam no campo superficial. E os amores, esses amores que são ditos, e as pessoas vão vivendo, e é líquido. Não tem concretude. E ainda hoje a gente está precisando pensar sobre isso. Mas por que a gente precisa continuar falando de amor? Por que a gente precisa continuar refletindo sobre isso? Porque muitas coisas se tornaram banais. Muitos atos viraram banais. E às vezes aquilo que mexia com você não mexe mais. Às vezes aquilo que te incomodava não incomoda mais. E é por isso que eu estou falando sobre isso, porque a gente precisa continuar reforçando dentro de nós essa revolta, esse espírito de revolta, esse senso de revolta, para a gente não se conformar mais com esse mundo. E essa noção que eu trago no início da reflexão, de resgate, como continuidade, é o que vai nos ajudar a não banalizar. Hannah Arendt falou sobre banalização do mal em meados de 1963. Ela refletiu sobre isso a partir da ação de um soldado nazista que falou que ele fazia porque ele estava simplesmente cumprindo ordens e aquilo para ele não era mal. E ela explica que tem aquele mal que é praticado e tratado de maneira banal,
E esse mal é pior do que aquele que se pratica conscientemente. Aquela pessoa que faz o mal sabendo que aquilo é mal, ela pode refletir sobre aquilo, isso que eu estou fazendo é mal. Se ela entende que aquilo é um ato de maldade. Agora, a pessoa que trata a maldade como algo banal é corriqueiro. E ela fala que esse mal tratado como banal é pior do que o mal feito conscientemente. Em 1963, estamos em 2025, ainda precisando refletir sobre isso. E por que para nós? E por quê? Com a gente aqui, comunidade Red 80. Porque quando eu penso na noção de resgate, tem aquele resgate que vai acontecer, que muitas vezes vai precisar de um movimento seu consigo mesmo, e tem aquele resgate que vai precisar de algo mais coletivo. Vai precisar de uma movimentação mais coletiva. E aí, o que nós estamos fazendo? Talvez você pode se perguntar, o que você está fazendo para que eu não me perca, para que eu não desanime, para que o meu coração não esmoreça? Às vezes é um movimento que vai precisar sair de encontro particular contigo, mas na maioria das vezes, se não todas, a gente vai precisar do coletivo, a gente vai precisar do outro. E aí eu tenho alguns exemplos para ajudar a gente a pensar. Quando a gente lembra da mulher do fluxo de sangue, ela precisou de um movimento muito íntimo. Ela precisou fazer esse ato de resgate. Porque ali, depois de muitos anos, em uma oportunidade, ela enxergou aquela oportunidade e ela resolveu agir. Mas não foi assim tão simples. Ah, Jesus está passando, eu vou lá. Vamos pensar, já 12 anos, no fluxo de sangue, aquela mulher era excluída, era tratada, vista como imunda pela multidão, pelaquela sociedade. E já tinha tentado de muitas formas, com médicos, de todas as maneiras, e nada havia dado certo. Tanto que ela foi por baixo, ela foi se rastejando. E aí vocês percebem quanto ela precisou desse movimento interno, de força, um pinguinho de esperança. Esse autorresgate para poder chegar aonde ela precisava chegar. Doze anos. O tempo pode fazer a gente esmurecer, né? O tempo pode nos esfriar. E aí eu quero trazer essa noção de tempo também. Porque é muito comum a gente se esfriar conforme o tempo passa. A gente ficar cansado. Ser pego pelo desânimo. Muitas coisas acontecem. Imprevisibilidades. 15 anos, né, que a rede, que esse espaço existe, né? Quantas coisas aconteceram? Quantas pessoas vieram, quantas pessoas saíram, quantas imprevisibilidades, às vezes alguns mal entendidos, porque é uma comunidade, né?
quantos desânimos, quantas coisas vieram às vezes para enfraquecer a fé. Às vezes a gente desanima de uma coisa por causa do tempo. Eu estou tentando isso há muito tempo. E aquela mulher, ela estava no fluxo de sangue há 12 anos. Mas ela precisou, ela enxergou a oportunidade e foi. E a partir desse resgate interno, um resgate que ela fez com ela mesma, para poder romper aquela multidão, tem aquilo que vem do coletivo. Tem aquilo que vem do outro. E Jesus teve um papel fundamental para poder consolidar ali a cura daquela mulher. Lógico, a fé dela, mas Jesus naquela multidão, muita gente o tocando, e ele sentiu, ele estava atento. E Jesus, ele vem personificado num corpo masculino, e eu vou ser um tanto ousada de falar que eu acho que ele vir personificado num corpo masculino reforça a responsabilidade dos homens na sociedade. Como assim? Os homens são mais responsáveis? Precisam ser... Se a gente for olhar a história das mulheres na sociedade, no mundo, eu sinto dizer que existe uma responsabilidade maior que precisa vir por parte dos homens nessa sociedade. Senão, nós não estaríamos numa sociedade patriarcal e machista. Conhecemos a palavra, que Jesus nos convidou para ser imitadores dele. E a partir desse ato, daquela situação da mulher do fluxo de sangue, Jesus está nos ensinando como devemos ser sensíveis, atentos. Mesmo que tenha que parar ali o que está acontecendo para poder cuidar de uma demanda específica. Não, peraí, eu senti algo. E aí tentaram distrair. Não, mas tem muita gente te tocando. E Jesus falou, não, alguma coisa aconteceu porque de mim saiu virtude. E Jesus legitima o toque daquela mulher. A multidão que invisibiliza, que exclui, a multidão que oprime, Jesus legitima e resgata. Nesse plano de resgate, nesse plano de salvação, Jesus cura aquela mulher. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Amém. Aleluia. E eu quero que você pergunte aí para o irmão que está ao seu lado. Um pouquinho de igreja assembleiana, vai. Quem é você nesse sistema social? Quem é você nesse sistema social? Você está sendo como Jesus? Você precisa ajudar num resgate. Você precisa ajudar a salvar. Você precisa ajudar a curar. Você precisa estar sensível. Você precisa tirar esse amor e essa misericórdia que sai das entranhas. Você precisa estar conectado em um mesmo sentimento como Jesus esteve com aquela mulher. É isso que Jesus nos ensina.
Não importa o que está acontecendo. Eu estou correndo, eu estou indo trabalhar, eu estou atrasado. Tá. Se você tiver que correr, corra, mas veja, perceba. Se você esbarrar em alguém, ok, esbarrou, peça desculpa. Saia desse amor do discurso, desse amor que é conveniente, que isso é uma das coisas que mais me incomoda, principalmente nas igrejas tradicionais, porque é isso que eu percebo. Um amor conveniente. Então tá, eu vou fazer pelo próximo, porque Jesus me ensinou a amar o próximo, mas propaga discurso de ódio, mas deslegitima a dor de uma mulher que foi abusada. Recentemente eu falei sobre isso no texto do MNE, de uma pessoa que se diz cristã, falar que as mulheres precisam perdoar o abusador. Então, quanto essas pessoas perderam a sensibilidade? Na época das eleições, repercutiu a fala de um líder também religioso, falando que deveria socar a cara do líder de partido. Eu não vou ficar falando aqui, né? Mas, por que eu estou citando esses exemplos? Porque o amor, como conveniência, é muito fácil. E não é essa a proposta. E Jesus nos ensina muito bem. Estarmos conectados no mesmo sentimento, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos. Ou seja, a misericórdia que a gente tanto fala não é tão suficiente. Precisa sair da profundidade do nosso ser. Não é suficiente. Esse amor por conveniência, onde só dói, lembra que eu falei do diferente, como eu ajo com um diferente? Ah, não dói em mim, essa causa não é minha. E tanto se fala de amor, e tanto se pratica ódio. Quando a igreja, ela limita o movimento de alguém, quando a igreja dita o que o outro pode ou não fazer, ela está praticando esse amor a partir da sua conveniência. Não, eu interpreto que isso não deve ser feito, você não pode fazer isso. E aí temos pessoas sem autenticidade, pessoas sem liberdade, consequentemente, pessoas que não são elas mesmas. Estar aqui, trazendo essa palavra, trazendo uma reflexão, para mim, é viver essa noção de amor. Porque eu tenho muitas histórias da trajetória da minha mãe, que eu lembro, que eu caminho com minha mãe espiritualmente desde muito cedo. Eu lembro de situações que eu era pequenininha, que eu visitava as igrejas e minha mãe era tão da obra, minha mãe era tão da missão, mas ela nunca foi reconhecida como alguém digna de levar uma palavra nas igrejas que ela fez parte. Depois de muito tempo, as primeiras igrejas que deram espaço para minha mãe foram igrejas pequenas, igrejas de garagem. E a minha mãe era uma pastora, mas ela nunca foi reconhecida como tal.
Então, para mim, é muito simbólico, muito significativo. É honrar ancestralmente a vida da minha mãe e poder fazer aquilo que em vida ela não pôde fazer. E aí vocês percebem o quanto, né, em pequenas coisas, a comunidade ela vai quebrando paradigmas e trazendo possibilidades. Uma vez que você refletiu quem você é nesse sistema social, é importante que você saia daqui consciente do seu lugar e do seu papel. Outrora pode ser que você seja a mulher do fluxo de sangue, independente do tempo, você vai precisar resgatar dentro de si. E você vai precisar encontrar alguém como Jesus no caminho, que te ajude nesse resgate. Mas eu desejo muito que não sejamos multidão. Que sejamos conscientes do nosso papel, que possamos nos apropriar desse amor. Eu quero trazer aqui, considerando que nós estamos nesse mês da mulher, quero trazer uma homenagem às mulheres, para reforçar o meu respeito e para os homens que vão ouvir, entrar em contato com isso, com sensibilidade, com atenção, e que não seja somente um mês, né, onde as mulheres sejam homenageadas, onde as mulheres sejam vistas, mas que essa prática de amor que nós conversamos aqui, ela seja percebida, que ela seja vivida uns pelos outros. E aí eu quero trazer um poema em homenagem, né, às mulheres, um poema autoral, não coloque muita expectativa, tá? Um poema autoral, mas com muito carinho, simples, mas com muito carinho, para todas as mulheres. Eu desejo a força ancestral de Dandara dos Palmares, ao mesmo tempo que desejo o sorrir, o brincar, o dançar, apesar dos pesares. Que sejamos a braveza e, ao mesmo tempo, a delicadeza que é ser ela. Que possamos ser um pouco Isa, um pouco também Teresa de Benguela. Que possamos caminhar com firmeza e autoconhecimento nesse chão, não tendo que ser forte para tudo e para todos, e quando preciso, poder dizer simplesmente hoje não. Que informação seja o nosso maior escudo, que em nossas referências não faltem mulheres, que entre elas esteja Virgínia Bicudo. E mesmo que nossas emoções sejam confusão, um limbo ou um misto de tudo, eu insisto, que sejamos simplesmente o poema Eu, Mulher, de Conceição Evaristo. É isso. Eu quero agradecer essa oportunidade. Muito obrigada a todos, a todas. Muito obrigada a quem está em casa. E reforço o meu desejo, nesse momento, que vocês sejam tocados e que vocês sejam reanimados com essa palavra. Quero orar para agradecer, expressar meu agradecimento. Deus Pai, Deus Mãe, Deus tudo. Muito obrigada por esse momento de partilha. Muito obrigada por esse momento de comunhão. Eu te agradeço pela oportunidade a cada dia que o Senhor nos dá de nos transformarmos. Obrigada, Deus, obrigada, Pai, pela nossa união, pela nossa coletividade. E eu acredito, eu tenho fé que a partir dessa coletividade é o que nos coloca adiante, é o que potencializa, é o que concretiza a verdade da Tua palavra, que ela possa se materializar nas nossas vidas e que nós possamos ser agentes de transformação e que nós, Senhor, possamos sair daqui mais uma vez, Senhor, arrebatados nessa graça, que possamos sair com essa noção
de misericórdia que sai das nossas entranhas. Que possamos estar conectados nesse mesmo sentimento. Que possamos ser afáveis, doces, gentis, educados. E assim a gente concretiza o que o Senhor nos ensinou. E assim a gente faz jus. E assim somos seus imitadores. Desde já, Senhor, eu te agradeço. Muito obrigada. Amém. Amém.